agora vamos conhecer um pouco da história da arquitetura de Teresina, arquitetura moderna, através do Ricardo Roque, que assina o Blue Tree, né, esse projeto do Rio Poti, Eterno Rio Poti, e também do Júlio Medeiros, que vai contar a história de alguns espaços como a Assembleia Legislativa do Piauí. A matéria está linda, é uma forma também de valorizar a nossa arte da arquitetura. E agora vamos falar do crescimento vertical de Teresina. Apresentamos para vocês esse prédio do Rio Poti, hoje Blue Tree Rio Poti Hotel. E isso iniciou em 78, foi inaugurado em 1980, portanto, há 36 anos. Um dos ícones nesse tipo de trabalho da arquitetura moderna de Teresina é o Ricardo Roque, esse pernambucano que veio através dessa obra. Uma das primeiras dele ficou. Hoje é piauiense também, teresinense, né, Ricardo? Eu queria que você falasse o que representa essa obra para você como profissional e para Teresina nesse sentido, né? Teresina contemporânea, crescimento vertical. Para mim significa, digamos assim, um marco e o princípio da minha arquitetura propriamente dita, que antes do Rio Poti Hotel, eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer nenhum tipo de edifício tão marcante, né? E com essa magnitude que foi o Rio Poti Hotel. Então, ele deu, vamos dizer assim, início à minha carreira em relação a grandes projetos, né? Em decorrência, inclusive, do Rio Poti Hotel, eu praticamente dei início à corrida da verticalização em Teresina. Né? Na rasteira, vamos dizer assim, no rastro do Rio Poti Hotel surgiu o edifício Marquês de Paranaguá, o edifício Raimundo Portela, o Vila de France, ali na Praça do 25 Foram os primeiros arranha-céus. O primeiro 4 por andar, 2 por andar, 1 por andar. Então, eu tenho minha culpa em função em relação à verticalização de Teresina. Eu queria que você falasse da obra em si, qual o estilo, claro que é moderno, porque é um período né, que ele marca no Piauí, juntamente com a arquitetura mundial, no Brasil, mas fale mais do prédio em si. Isso. Realmente, como você está dizendo, é um prédio que se coloca dentro do período, vamos dizer, no auge da arquitetura moderna. Certo? No Brasil e mesmo no mundo. E dentro desse período moderno, um período chamado brutalismo, que são obras assim com uma forte influência do concreto, né? As obras, vamos dizer assim, pesadas, estruturas autoportantes, prédios de grande porte, era o que acontecia influenciados por Brasília em 60? Já com a grande influência de Brasília e também, no caso desse prédio particularmente, a grande influência de um arquiteto japonês que era o papa da arquitetura brutalista e na época que era Kenzo Tange, arquiteto japonês, que fez grandes obras no Japão, né, que era esse período da arquitetura moderna, e obras de grande magnitude, grande impacto estrutural, que é o caso... Por sinal, foi uma das primeiras grandes obras desse lado do Rio, né? Por sinal, eu tenho até fotos do período, quando você olhando... Era rei absoluto aqui. Quando você olhando da cabeceira da ponte, no lado do Jockey, parecia mesmo que o Rio Poti estava inserido num deserto, né? Demonstrando mesmo a forte influência dele da arquitetura árabe. Olha só, o prédio ainda mantém marcas estruturais desse período, como a piscina e, sobretudo, esses jardins, que é um patrimônio do Brasil, do Piauí, uma das 3 em Teresina, com a assinatura do Burle Marx, que é esse grande paisagista tão importante para a arquitetura brasileira. Né? Com certeza. Eu não podia deixar de incluir Burle Marx nesse projeto, até porque quando eu vim fazer o Rio Poti Hotel, ele já havia implementado no Piauí, né, os jardins do Karnak e o da Praça da Costa Silva, e algumas influências em termos de ambientação, na decoração do próprio Lux Hotel, que era um projeto na época do Borsoi, que era o papa pernambucano da arquitetura moderna, né? E a Janete Costa, que tem muitas obras aqui também realizadas, né? Em parceria com construtores locais. E de imediato me veio, tem que trazer a arquitetura de Burle Marx para somar com a minha arquitetura. Até porque um nome de peso
vamos dizer, aliado a mim que estávamos iniciando na arquitetura de grande porte, né? É de muita importância você trabalhar em conjunto com outros artistas em qualquer projeto de arquitetura, porque a contribuição de cada um, né, pode gerar uma obra que fique permanente. Por sinal, o hotel ele vai crescer, né? Tem um projeto de ampliação, mas ele vai manter esses traços originais. Né? Ele vai Tanto crescer. que os jardins pode ser tombado, Pode ser tombado. A grande novidade da matéria, não é? A grande novidade da matéria. Estamos trabalhando junto com os proprietários atuais, né? O nosso amigo Paulo Guimarães, eu tenho falado muito com ele, com a doutora Lívia, para a gente tentar resgatar esse jardim. Ele continua praticamente intacto em termos de traçado. O traçado não foi modificado. Mas ao longo dos anos, né, foi modificado algum tipo de vegetação. Seria uma recomposição basicamente para o projeto original, para voltar ao projeto original, a parte de vegetação. E com isso a gente poderia, quem sabe, conseguir esse tombamento que beneficiaria a cidade, né? Seria um tributo à arquitetura de um grande mestre do paisagismo, no caso do Blemax, né? E na esteira, quem sabe, se você não lança aí uma campanha para a gente recuperar... Vamos lançar agora, viu? A Praça da Costa Silva está entregue, nem sei aqui, viu? Está abandonada mesmo e merece toda uma revitalização que pode ser do governo do estado, da prefeitura de Teresina, a Gespisa, que fica ao lado, né? Ou empresas privadas. Eu acho que é bom vincular o nome dessas empresas, desses órgãos públicos a um trabalho social. Social, com certeza, e de preservação da memória, né? Até porque nós temos essa obrigação, nós estamos fazendo 164 anos e não podemos, agora que é o período de começar a influenciar essa nova geração em relação à conservação do nosso, é linda, do nosso patrimônio. É muito linda, né? Aquela praça. É um patrimônio cultural que representa, inclusive, a ousadia, o arrojo dos governantes naquela época de trazerem arquitetos do nível do Blemax para fazer uma praça em Teresina. Ricardo, a gente agradece pela entrevista, viu? Eu Foi que agradeço, é muito bom apresentar o Blue Tree, mostrar qual a história da arquitetura local, quando falamos em modernismo, certamente passa por aqui. Com certeza. Muito me honra isso aí. E agora chegou o momento de fofoca, viu? É? Tem que ter fofoca no programa também. Eu quero saber se você está casado, solteiro, como é que está a sua relação com Teresina nesse aspecto? Solteiriço, né? E isso quer dizer o quê? E? Disponível, viu? Disponível e aberto a novas conquistas. Atuante ainda, não é isso? Atuante ainda, completamente atuante. Ok, né? Então daqui a gente vai com o Júlio Medeiros, que nos apresenta 2 espaços também importantes para a arquitetura local. Veja com a gente. Além do concreto, ainda temos o verde, os rios, apesar de cada vez mais com presença menores. E entre tudo isso, destacam-se em Teresina obras modernas, contemporâneas. O Júlio Medeiros está aqui, arquiteto, é o nosso convidado dentro dessa matéria especial do aniversário da cidade, para falar um pouco dessa paisagem. Ele também é um dos transformadores, né, Júlio? Com certeza. Como é dar esse sentido de modernidade à cidade? Veja bem, eu acho que Teresina tem um privilégio e é interessante a gente retomar um pouco da história do concreto, né? Que é um marco da arquitetura modernista, né? Que teve não só que veio da Europa, né? Le Corbusier começou todo aquele brutalismo, chegou para cá, para o Brasil, foi bem recebido e teve um período que Piauí entrou nessa. Foi um período, eu acho que muito rico, que apareceram nomes, a gente teve o privilégio de poder conviver com esse espaço e o nome de ter arquitetos como Acácio Gil Bossói, um carioca que se instalou em Pernambuco, e Janete Costa, uma pernambucana que inclusive é apaixonada pelo artesanato do Piauí. Então a gente teve esses 2 nomes importantes para o desenvolvimento dessa arquitetura contemporânea, do concreto, do verde, desse período. E a Janete, agora só assinam espaços e obras como essa da Assembleia Legislativa. Exatamente. É um prédio, eu queria que você falasse da importância dele para a cidade. Bom, esse prédio ele teve uma força muito grande, principalmente como você destacou a história do concreto e na época que eu estava chegando em Teresina, que foi na época de 83, 84, a gente conseguiu implantar um primeiro sistema de abóbada estrutural. Tá vendo aqueles arquinhos ali? Sim. Isso é um marco para a arquitetura. Isso vem de uma tecnologia uruguaia, um arquiteto engenheiro chamado Eládio Dieste desenvolveu.
E na época a gente teve esse privilégio de trazer essa tecnologia para a cidade de Teresina. Na época eu aproveitei quando eu cheguei... Isso já foi um segundo momento desse Não, prédio? nesse mesmo momento. Quando ele foi executado, já trouxeram essa tecnologia do concreto. E, ou seja, ele consegue um vão, Ivanildo, ele consegue mais de 40 metros sem nenhum pilar no meio. Então isso é uma coisa muito forte do ponto de vista da arquitetura moderna. E aí, como teve esse elemento que foi forte, eu aproveitei na época, fiz o troca-troca. Eu chamei o engenheiro, estava... é a mesma estrutura, Isso, pronto. Então... o projeto é seu, do troca-troca? O projeto troca-troca é nosso. Temos que passar lá então para mostrar isso. Né? Nós vamos ver então esse marco da tecnologia, do desenvolvimento do concreto aparente e desse marco simbólico que é a Assembleia. Né? Foi o mesmo período da construção aqui, o Tribunal de Justiça? Foi um período do Alberto Silva, né? Inclusive o período que ele fez o Albertão. O Albertão também, o Albertão, que é um ícone, né, da arquitetura Isso, local. A arquitetura moderna. Na época foi o Lorival Parente montou uma equipe de engenheiros, de arquitetos e desenvolveu essa obra, que também foi um marco no concreto aparente. De fazer Teresina e o concreto aparente, né? Entendeu? Eu acho que são elementos importantes que são formadores da arquitetura contemporânea. Esses elementos hoje a gente retoma numa época de entre 70 a 75, foi o período que o Alberto Silva foi governador e trouxe esse privilégio de a gente poder desenvolver esses projetos. E além de ter o privilégio de ter Bulemax, né? Essa praça teve essa escultura que tem ali, teve um desenho do Bulemax, a Praça da Corte Silva, que foi o mesmo período que foi desenvolvido, ou seja, foi um período muito fértil, entendeu? E deixou marcos importantes que faz parte hoje da imagem da cidade, né? Assembleia, Palácio o anexo, da inclusive, tem a sua assinatura. Como é dar continuidade a um projeto como esse? Eu acho que foi muito importante, né? Você como intervir num patrimônio histórico, né? No prédio, isso aqui é considerado, obviamente, as devidas medidas e tudo, isso aqui é como se fosse uma obra que tem em Parnaíba, como a Casa Inglesa. Então, isso aqui eu considero tão importante do ponto de vista de inovação tecnológica, de marco histórico, de imagem para a cidade, que é importante, como lá. Então, o desenvolvimento foi que a gente pudesse respeitar. Eu jamais tinha que fazer um prédio que concorresse com ele. Então, eu recuei um prédio, fiz um prédio de uma arquitetura bem limpa, se tivesse pouca interferência, e eu botei um espelho, tanto um espelho d'água como uma pele de vidro, que você reflete o prédio. Ou seja, quem olha para o outro prédio vê o prédio da Assembleia, entendeu? Então são elementos que você tem que respeitar e saber interferir bem numa obra tão importante como essa. Então respeito à memória local, isso, né? Com certeza, eu acho que é importante a gente retomar essa história toda do concreto. Júlio, daqui a gente vai para onde? Vamos para o Palácio da Justiça. Ok, então vamos lá acompanhar o que o Júlio tem a dizer sobre essa obra e a importância delas no contexto regional da Teresina moderna contemporânea, quando falamos na parte de arquitetura. E dando início ao nosso tour cultural, apresentamos para vocês a arquitetura contemporânea de Teresina. Esse é o prédio do Tribunal de Justiça, o Palácio de Justiça. E o Júlio vai falar um pouco mais da importância dele para contar a história da construção civil, da arquitetura moderna da cidade. De fato, um prédio belíssimo. É fantástico e retoma o que a gente estava conversando, que foi um elemento muito forte da arquitetura moderna, o concreto aparente, né? E esse concreto aqui foi um concreto diferente. Ele foi moldado em loco, toda com tábua. Você vê a marca das tábuas tudinho, entendeu? Na época o Borsoi, quando concebeu essa ideia, ele queria um concreto rústico. E todo mundo fala em concreto aparente, aquele bem lisinho, bonitinho, como é que foi feito lá. Aqui ele queria retomar essa coisa mais brutalista. Então ele foi muito o brutalismo, usou o tijolo aparente e usou esses elementos fortes que foi muito inspirado na arquitetura moderna que foi feita Le Corbusier, um palácio de Chandigarh, entendeu? Na época o Le Corbusier criou, como lá é uma área muito quente, então foi criado um elemento envoltório, né? Funciona como brise de proteção, você vê lá dentro, o sol bate, mas ele bate filtrado, então ele teve essa importância do ponto de vista microclimático, né? Uma arquitetura que é voltada para o clima, ele queria proteger, que os ambientes ficassem protegidos. Já ainda está alta hoje, sobretudo, né? Sustentabilidade. Eu sempre digo, a boa arquitetura sempre foi sustentável.
Como a gente vê esse prédio, Bossói naquela época sabia que Teresina é uma cidade quente e os ambientes tinham que ser protegidos. Ele criou essas varandas no entorno, né, grandes varandãos, ou seja, você circula, é muito confortável de quem circula em torno do prédio. Os ambientes são todos protegidos da insolação direta, criou aquele microclima, aquela coisa meio, eu estava até falando a história do deserto de Teresina, entendeu? Então ele já estava pensando em tudo isso. Já pensava no futuro, no crescimento cada vez maior. E fez a linguagem do concreto uma coisa leve, o concreto é uma coisa dura, pesada, e ele dá essa singeleza, dá essa harmonia, que é um toque da arquitetura modernista. Então esse é considerado pelo Bossói um dos exemplos da boa arquitetura e a própria discussão dos arquitetos e AB, tudo isso aqui é uma obra da arquitetura moderna brasileira. Júlio, o Troca-Troca, qual a importância dele como símbolo turístico da cidade e também da arquitetura? Troca-Troca foi uma oportunidade, eu chegando em Teresina, né, recém, foi que eu descobrindo a alvenaria estrutural, que é aquele sistema das abóbodazinhas, né, desenvolvido por um arquiteto que eu já falei, o Uruguai, que é Lárdio. Eu digo, não, vou pegar esse cabo, tá aqui, quando é que esse cabo vem de novo aqui? Entendeu? Então a gente pegou, fizemos uma estimativa de custo, era a melhor solução. É interessante que a gente tem um vão de 14 metros e um único pilar no meio segura ele. É verdade. Então aí eu disse o seguinte, porque aí quando a gente foi lá visitar a turma lá, a turma disse, ó, doutor, só não mexa com a gente aqui. Não mexa não, entendeu? deixa todo Eu disse, se eu botar uma sombra voadora é o ideal. Então foi a concepção do Troca-Troca. Esse sistema construtivo permitiu isso, da gente poder criar esse sistema de abóbada. Por sinal, lá tem um pôr do sol único, né? Fica as imagens do Rio Parnaíba, aquela ponte metálica. Com certeza, é uma imagem simbólica de Teresina, né? Você tem nos até conduz música, até né? lá? Nos conduz até lá? Conduz até lá, tem até música, né? É verdade. Teresina pode-se dizer a Teresina moderna, contemporânea. O Troca-Troca é uma obra que marcou essa cidade pelo valor simbólico, pelo pôr do sol do Rio, né? Aqui na época, quando a gente foi projetar junto com a arquiteta Goretti, só existia aquela árvore lá. E eu digo, olha, não podemos derrubar as árvores. Então a gente preservou, fura aí a estrutura. Essa árvore tem a mesma idade do Troca-Troca. Na verdade, o Troca-Troca nasceu por conta dessa árvore. Eu estava lá, a história quando eu cheguei aqui só tinha, todo mundo ficava debaixo da sombra. Aí foi quando a gente teve a ideia para poder fazer isso aí. Legal. E preservado, 34. A árvore já existia. Pessoal, obrigado aí, viu? Parabéns, bora dizer parabéns, Teresina. Parabéns, Teresina. Teresina, teresinenses, meu abraço especial por ser abraçado com tanto afago dessa cidade acolhedora que acolhe tão bem quem vem do interior, quem vem de outros estados e quem vem de outros lugares do mundo. Vêm, mas ficam geralmente, viu? De tanto calor humano que a cidade exala, exalta. Com esses dois rios, a gente se sente ainda mais abraçado, né? O Poti e o Parnaíba. Teresina, somos loucos por você, viu? Somos loucos por você e vamos continuar sendo. É por isso que a gente insiste e luta por uma cidade melhor, com mais tranquilidade, paz, parques para a prática esportiva e também mais saúde para os nossos rios, viu? A gente precisa cuidar bem deles. Super beijo, uma ótima semana, meu abraço para todos os teresinenses, meus irmãos, viu? Eu não nasci aqui, mas recebi o título de cidadania. Muito obrigado. Bye, bye. Fica com Deus. Até mais. Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar. E quando é noite a lua nina Teresina e desatina até o sol raiar. De manhã eu olho pra Timon e sinto um gosto bom de Parnaíba desaguar.